Five Nights at Freddy's tem uma história bastante esquisita. Mas eu não tô falando da história do jogo, e sim tô falando da história do seu sucesso, da sua forma de criação, porque é simplesmente inacreditável. Até hoje eu não consigo acreditar que FNAF é tão popular assim, porque é só um jogo indie. No caso, era um jogo indie. E assim, para as pessoas mais novas, né, que conheceram FNAF há pouco tempo, não vão entender muito bem do que eu tô falando. Mas o pessoal que acompanhou desde 2014, 2015 Five Nights at Freddy's até hoje vai entender a incrível evolução de Five Nights at Freddy's. Simplesmente um jogo criado por uma pessoa só que tinha uma engine, que no caso seria a forma, né, que foi criado, era muito simples. O jogo se consistia em um cara que fica sentado sem fazer nada, abrindo e fechando porta, olhando câmera, desviando os animatronics. Isso por uma gameplay toda. Então, tipo assim, como que isso ficou popular? Bom, Five Nights at Freddy's foi aquele típico jogo boom da sua época. Foi aquela típica modinha de quando lança um jogo que tá todo mundo, sei lá, pouco se fudendo pra ele. E daí um youtuber muito famoso começa a gravar vídeo desse jogo. Was that the bite of 87? E aí a moda vai se espalhando. E sim, graças aos youtubers e à comunidade de Five Nights at Freddy's, FNAF conseguiu crescer muito. A ponto de ganhar, além de jogos, que tem várias sequências, livros e um filme, que por sinal já vai ter uma sequência pro filme. FNAF tá no cinema. Gente, isso é loucura. Ainda é impossível acreditar nisso. Olhando pelo lado mais evolutivo de Five Nights at Freddy's, a gente consegue perceber que foi de algo simples para algo simplesmente inacreditável de grande. Como que uma franquia assim consegue crescer tanto? Sabe, a gente tá acostumado a ver empresas de jogos que já eram grandes no passado, porque a gente não sabe direito de como elas surgiram. A gente só consegue perceber meio que as evoluções por conta de gráficos, por conta de jogabilidade. Por exemplo, a Nintendo. A Nintendo foi muito marcada por conta de Super Mario. Se não fosse Super Mario, não teria tantos jogos ali que realmente seriam do meu agrado hoje. E a Nintendo é provavelmente a maior empresa de games do planeta. A Nintendo tem parque temático do Super Mario na Universal. O Super Mario tem filme. Já vai ter um filme do Zelda. Tem, sei lá, uma cacetada de jogos, tanto da Nintendo quanto da franquia Super Mario. E mano, é inacreditável. Porque ninguém meio que se queixou de saber a origem da Nintendo. A gente só aceita que ela existe. Só que com Five Nights at Freddy's foi muito diferente, porque FNAF nunca teve exatamente uma empresa. Hoje em dia, a gente tem uma empresa que faz os jogos, a Steel. E por conta também a Mega Cat, que fez o Into the Pit. Em relação aos livros, são mais uma parceria, vamos dizer assim. Não é algo do Scott Cawthon e tal. E a Steel, que é uma empresa indie, uma empresa pequena, que não tem muita coisa ali não, ficou muito maior por conta de FNAF. Simplesmente FNAF é um marco na história dos videogames. Não é à toa que vários outros jogos, como Pop Playtime, seguiram esse sucesso. E eu acho isso incrível. Porque Bandit Machine, Tattletale, Pop Playtime vão ganhar filmes. Tirando Tattletale, porque Tattletale meio que morreu. Mas sim, os outros dois jogos que eu mencionei aqui, Band e Pop Playtime, vão ganhar filmes. Muito em breve. Então é só questão de esperar, gente. Five Nights at Freddy's está muito longe de acabar, eu espero. E, mano, eu agradeço demais por ter acompanhado por todos esses anos. E vou continuar acompanhando até eu realmente enjoar da franquia. E que Five Nights at Freddy's sirva para inspiração de várias outras empresas de videogame. E que sirva de inspiração para muita gente conseguir desenvolver seus jogos. Porque FNAF antigamente era algo simples e algo até meio mal feito, vamos dizer assim. Não tô falando que era ruim, mas que pra época era revolucionário, mas que hoje em dia é só tosco mesmo. O primeiro jogo de FNAF é tão simples que a gente até já tem estratégias de como passar as coisas. As câmeras daquele jogo são inúteis.
só algumas ali que servem. Então, tipo assim, na época o jogo era imprevisível, hoje a gente já sabe, então por isso que torna um jogo meio ruim. Mas ainda assim, FNAF é incrível e eu espero que essa franquia continue viva por muito tempo. A única coisa que eu quero é que o Scott dessa vez fique escrevendo a história do jogo e tente canonizar as coisas de maneira correta, ficando ativo nas redes sociais, conversando com os fãs, perguntando o que eles querem no jogo, falando sobre os livros que muita gente tem dúvidas se é canon ou não é, e falando das novidades, porque isso sim é um criador de jogos, um criador de conteúdo bom. Aquela pessoa que interage tanto com o público que gosta, tanto com as pessoas que estavam apoiando ele. E espero que o Scott Cawthon ele melhore em relação a isso, porque realmente ele sabe entender críticas. Não é à toa que foi a base de críticas que FNAF existe. Mas aí, o que tu acha de Five Nights at Freddy's? O que tu acha da evolução que FNAF teve ao longo dos anos, se você é um fã mais antigo? E pros mais novos, os fãs mais novos, o que você achou desse vídeo? Comenta aí que eu vou querer bastante saber, vou ler todos os comentários. E digitem perguntas aí também, porque quem sabe eu faço um respondendo comentários. Então é isso, até a próxima e fui.